Eu recebo aqui com muita alegria nos estúdios da Capital FM o diretor executivo da Acrimate, a Associação dos Criadores de Mato Grosso, doutor Luciano Vaccari. Evidente, a gente vai conversar bastante sobre a pecuária mato-grossense e sobre a pecuária brasileira. Depois do escândalo da JBS, da delação da JBS, do processo da carne fraca, que avaliação que dá para fazer? Os produtores perderam dinheiro, os pecuaristas perderam dinheiro em 2017. Bom dia, Luciano. Bom dia, Antero, bom dia, amigos da Rádio Capital, bom dia, Geis. É sempre uma alegria poder participar com vocês aqui desse programa com uma qualidade e uma audiência excepcional. E 2017 foi um ano onde o pecuarista do estado e do Brasil perdeu dinheiro sim, Antero. E perdeu muito dinheiro. Nós tivemos em 2017 uma oscilação no preço da arroba do boi de mais de 20%, entre o máximo e o mínimo. E o pior é que essa oscilação foi para baixo. Nós tivemos um pico no início do ano. Para você ter uma ideia, nós começamos o ano 2017 vendendo boi a R$135 em Cuiabá. E hoje a arroba do boi em Cuiabá está R$133. Acontece que nos meses de março a junho, aquele produtor que foi obrigado a comercializar os seus animais por compromissos assumidos, por programação, por pasto, enfim, sei lá, por qual motivo, ele acabou vendendo boi a R$110, por conta desses motivos, alguns que você elencou. Começou com a Operação Carne Fraca, depois veio o problema com as vacinas e perdemos o mercado americano, e por último a delação dos diretores da JBS, que jogou a pá de cal na pecuária de 2017. E 2018? Quais as perspectivas? Porque assim, o Brasil já recuperou bastante do mercado internacional. Nesse sentido, há até uma boa atuação do ministro Braulio Mares da Agricultura, que tem conseguido restabelecer alguns mercados para o Brasil. Sim, a participação do Ministério da Agricultura e do ministro Braulio foi fundamental para esse ano difícil que nós passamos. Haja vista os desdobramentos da Operação Carne Fraca. A Operação Carne Fraca começou dia 17 de março de 2017 e no dia 20 de março nós tínhamos praticamente todos os países, os grandes países compradores de carne do Brasil com algum tipo de restrição à carne brasileira. Hoje, graças a esse trabalho do Ministério da Agricultura, nós não temos mais nenhuma restrição. Ou seja, o trabalho foi mostrado, o que vem sendo feito, o modelo de inspeção foi apresentado e os compradores ficaram satisfeitos. Assim como em 2017, 2018 pode ser um ano muito bom para a exportação. E a gente já via isso no início deste ano. Não fosse esses problemas e tudo isso que aconteceu foram problemas extra-negócio, nada disso está relacionado ao abate de gado, à compra de gado, à indústria frigorífica ou à fazenda. Nós tivemos problemas políticos, nós tivemos problemas de corrupção ligados à carne brasileira. Este foi o grande problema. E a gente espera não passar por isso em 2018. Nos últimos 4 meses, você disse muito bem sobre as exportações, foram 4 recordes de exportação de carne brasileira. Recordes de volume e de preço. O que é isso? Nós vendemos mais carne e vendemos melhor a nossa carne. É diferente você vender mais por um preço menor. Você fez promoção do produto. Não foi isso que aconteceu com a carne brasileira. Nós vendemos mais carne para mais países e por um preço melhor mês a mês. Isso mostra que tem muito espaço para a carne brasileira no mercado internacional. Isso é uma tendência para 2018. E além disso, ano que vem é um ano de eleição. É um ano que a gente espera que a renda do brasileiro melhore um pouco para que a gente possa melhorar o mercado interno. Esse tem sido o calcanhar de Aquiles da carne do Brasil e do estado de Mato Grosso. Embora o produtor entregue a carne dele mais barata para o frigorífico, essa repercussão não é imediata para a população. Isso influi em alguma coisa? Que mágica é essa que o produtor recebe menos e o preço da carne para o consumidor continua igual?
Antero, isso é uma coisa que não tem explicação técnica, porque se nós pegarmos os números levantados pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, IMEA, e nós lá na Acrimate fazemos questão de publicá-los mês a mês, e acompanharmos a evolução dos preços pagos para o produtor, pagos recebidos pela indústria e pagos pelo consumidor, ou seja, produtor, atacado e varejo. A gente vê que nos últimos 10 anos o produtor recebeu a mais pela arroba do boi 170%. Nos últimos 10 anos. Isso nós não vamos entrar em detalhe de deflacionar, de corrigir, nada disso. 170% para o produtor. O consumidor nesse mesmo período vem pagando 282% a mais pelo quilo da carne. Não tem explicação técnica para isso. Sendo que nos últimos 10 anos o Brasil passou por uma crise de renda muito grande, digamos até hoje. Hoje existe no Brasil 14 milhões de desempregados. O que acontece é que o varejo e o grande varejista testa a confiança do consumidor. Todo mundo tem o hábito de comprar não só carne, qualquer produto no mesmo lugar. Isso desde abastecer o carro a remédio na farmácia. A gente sempre procura o mesmo posto de gasolina, a mesma farmácia, o mesmo supermercado, o mesmo açougue. Se nós procurarmos lugares diferentes para comprar o mesmo produto, nós vamos encontrar o mesmo produto com a mesma qualidade por preços muito diferentes. Aqui na capital, nós já fizemos essa pesquisa. Você consegue comprar a mesma carne por preços até 30% diferentes, com o mesmo corte, apenas variando o lugar para se comprar. Luciano Vaccari, eu vi pela televisão recentemente matérias embarcando muito boi em pé, boi em navio, sendo exportado, sendo levado para outros países. Esse tipo de mercado pode melhorar para o produtor de carne do Brasil? Antero, é sim um mercado bastante importante, porque é mais uma alternativa de comercialização. Quando nós aqui no Mato Grosso, por exemplo, quando a gente encontra tanta dificuldade para encontrar indústrias diferentes para comercializar os seus animais, para comprar os seus animais, aqui no estado, por exemplo, 5 grupos frigoríficos têm 82% do abate do estado. 5 grupos. Ou seja, o produtor tem uma dificuldade muito grande de procurar lugares diferentes para vender os seus animais. Uma alternativa como essa, principalmente para os países do Oriente Médio, ela é importante. Em alguns anos nós colocamos um volume maior, em outros anos um volume menor, mas é uma ferramenta que deve estar à disposição do produtor. E não é o produtor que vende direto. Existem grandes empresas que montam uma verdadeira operação de guerra para levar esses animais. Existe todo um cuidado sanitário, um cuidado nutricional para que esses animais cheguem no destino com a qualidade melhor, com a condição melhor do que saíram daqui, porque existe todo esse controle, um controle muito rigoroso. Mas principalmente lá pro Pará, pro Maranhão, uma alternativa muito boa que acaba beneficiando os produtores aqui do norte do estado, lá da região da divisa com o sul do Pará. E não beneficia a gente porque nós ainda não estabelecemos essas ligações, né? O Mercosul, por exemplo, estabelecido aqui, a hidrovia Paraguai-Paraná, se for ativada na região de Cáceres, seria também o oferecimento de uma alternativa para isso, ou não? Sem dúvida, e a gente roda e cai no maior problema do setor agropecuário do estado, que é infraestrutura. Nós produzimos aqui a maior safra de soja do Brasil, a maior safra de milho do Brasil, o maior rebanho comercial do Brasil, a maior safra de algodão do Brasil, e tudo isso tem que passar por Rondonópolis. Isso encarece a nossa produção. Quando a gente tiver condições de colocar a nossa carne, por exemplo, pela hidrovia Paraguai-Paraná, quando a gente tiver condição de escoar a nossa produção pela BR-158, pelo 63, para os portos do norte, isso vai dar competitividade para o nosso negócio. Não vamos muito longe não, nós estamos aqui de Cuiabá a Santa Cruz de La Serra, dá quantos quilômetros? Ali em Santa Cruz tem um centro consumidor de mais de 2 milhões de habitantes, que o Brasil que Mato Grosso poderia estar
tendo relações comerciais com aquele país, com aquela localidade, não fosse toda essa dificuldade de infraestrutura que nós temos. O Congresso brasileiro teve recentemente um debate, aliás, o governo, o Supremo, tomaram uma decisão que tem que pagar o Fundo Rural. E o Congresso, em função dessa decisão judicial, o Congresso votou rapidamente lá uma solução que seria pelo menos reperfilar essa questão do pagamento do Fundo Rural. Isso já foi sancionado pelo presidente. Que orientação que a Acrimate tem passado para o produtor? Antero, esse sem dúvida foi um dos pontos mais importantes de 2017. O Supremo Tribunal Federal disse, alguns meses atrás, de que o Fundo Rural é constitucional. Ponto. Se ele diz que é constitucional, nós temos que arrumar uma maneira de cumprir a lei, porque nós não podemos defender o não cumprimento da lei. Acontece que essa decisão do Supremo Tribunal Federal gerou um passivo de 17 bilhões de reais, devido à sua grande maioria pelas indústrias do Brasil, pelos frigoríficos, pelas cooperativas, pelas beneficiadoras do Brasil. Por que isso? Porque o Fundo Rural ele é pago quando nas operações entre produtores e pessoas físicas. O que é isso? Se eu vender bezerro para você, essa operação eu tenho que recolher o Fundo Rural. Quando você vende o boi gordo para a indústria frigorífica, a indústria é o que a lei chama de substituto tributário. Ela tem a obrigação de reter este imposto de você, de descontar esse imposto do seu pagamento e pagar em seu nome. Acontece que, por uma série de motivos, algumas indústrias não descontaram, algumas indústrias descontaram e não fizeram o pagamento, algumas indústrias simplesmente não levaram em consideração que isso poderia existir, porque havia toda a discussão judicial. Pois bem, foi feito, a partir do dia que o Supremo disse que era constitucional, a Receita Federal estaria habilitada a cobrar por esse passivo. Os produtores mobilizados... Mas ia cobrar de quem? Do produtor ou das plantas frigoríficas? Cobrar de quem deve. Cobrar do produtor que deve e cobrar das plantas frigoríficas que deve. Aquele produtor, pessoa física, que comercializou animais de recria, por exemplo, esse cara deve Fundo Rural. Porque o Supremo Tribunal Federal disse que ele deve Fundo Rural. Deve quanto? Isso tem que ser apurado. E o que foi feito? Para evitar essa cobrança da Receita Federal já de imediato, a Frente Parlamentar da Agricultura se mobilizou numa medida provisória, aonde dava tempo para reestruturar toda essa operação, para que os produtores e indústrias pudessem fazer as suas contas e até mesmo para que se procurasse um novo caminho jurídico para isso. A medida provisória perdeu sua eficácia e foi aprovado um projeto de lei que ainda não foi sancionado pelo presidente. Deve ser sancionado nos próximos dias, porque ele precisa ser sancionado esse ano. Tá, e quando sancionar, como é que o produtor vai saber qual débito que ele tem? Qual que é essa orientação? O que ele faz? Orientação, porque ele vai ter que procurar alguém para requerer o parcelamento, acordo com a medida, com a lei aprovada. Exato. O que a lei aprovada traz? Ela traz alguns benefícios, inclusive para o futuro. Por exemplo, a partir de janeiro do ano que vem ser sancionado, o produtor vai pagar 1,5% de Fundo Rural, não mais 2,3%. E aí já vai ser, para quem vender para frigorífico, já vai ser descontado. Já vai ser descontado. E na relação produtor para produtor, o vendedor recolhe o imposto. O vendedor recolhe o imposto. Uma coisa que é um grande ganho, nós conseguimos, os deputados conseguiram dar a oportunidade ao produtor de escolher. Aquele produtor que desejar reconhecer voluntariamente o seu débito, deve procurar a Receita Federal até o dia 28 de fevereiro. Esse é o prazo para ele se apresentar e falar assim: eu deixei de recolher isso de Fundo Rural e quero participar do refis. Esse é um caminho. O outro caminho é ele procurar o caminho judicial. Ele não reconhecer esse débito e procurar o caminho judicial, porque houve um fato jurídico novo também, que foi a votação do projeto de resolução da senadora Cátia Abreu, que algumas pessoas entendem que trouxe o benefício da remissão para o Fundo Rural. Mas isso é um caminho judicial. Então, o que nós apoiamos é que o produtor faça suas contas, pense no seu negócio e tome a sua decisão. Essa é uma decisão que ele tem que tomar. Nenhuma entidade pode tomar essa decisão em nome do produtor.
se ele quer procurar o caminho judicial e tentar o seu direito de revisão, ou se ele quer participar voluntariamente de um refis que o projeto de lei traz como benefício. O importante, Antero, é que o produtor precisa ter muito claro que as operações de venda para a indústria frigorífica, isso ele não deve nenhum centavo. Como que ele faz essa conta? Ele tem que pegar a sua declaração de imposto de renda dos últimos 5 anos e ver qual foi o faturamento que ele colocou lá. Em cima daquilo, ver quanto foi para a indústria frigorífica, quanto foi para outro produtor pessoa física, e aí sim levar esse número até a Receita. Qual é a ferramenta que a Receita Federal tem de aferir se aquela declaração está correta ou não? A declaração de imposto de renda. Isso ela tem nas suas bases, já foi declarada, já foi validada, ou seja, a partir do momento que a Receita quiser cobrar, ela vai cobrar. E o produtor tem até o dia 28 para participar, para aderir ou não desse refis e para procurar um caminho judicial ou não. Ele fique à vontade, e eu acho que as entidades cumpriram o seu papel de resguardar os direitos. E nós demos 2 caminhos para o produtor escolher qual é a sua melhor opção. Tá, Luciano, para encerrar, eu sempre debati aqui, assim, mas não é possível que um setor tão forte em Mato Grosso, que é o setor da agropecuária, a pecuária especificamente, ela fique à mercê, por exemplo, de 2 pilantras como esses irmãos Batista, né, que compra frigorífico para fechar e ainda é subsidiado pelo Estado, etc. e tal. Vai sair o frigorífico dos pecuaristas? Tem essa possibilidade? A associação que congrega os pecuaristas de Mato Grosso está estipulando isso? Antero, evoluiu muito essa ideia. A gente sabe da cobrança histórica desse assunto, e alguns meses atrás, nós até falamos isso aqui no seu programa, a Acrimate procurou algumas instituições técnicas de negócio. E nós contratamos a Fundação Dom Cabral, que é uma das melhores escolas de negócios do Brasil, para que ela escrevesse um projeto de indústria frigorífica para o estado de Mato Grosso. Um projeto estruturado em alguns pontos. Por exemplo, uma unidade de abate de 500 animais dia com capacidade de desossa. Esse é o nosso negócio. Isso foi entregue alguns dias atrás. Nós recebemos esse trabalho da fundação, fizemos algumas correções pontuais, e isso vai ser devolvido para a gente. O negócio é muito interessante, e essa é uma preocupação que a Acrimate sempre teve, de dar a base técnica para o negócio. A gente quer que o pecuarista do estado tenha a melhor opção de negócio. Então, com base nesse plano de trabalho, nós vamos andar algumas regiões do estado oferecendo isso aos produtores. Uma cooperativa de abate, uma indústria frigorífica aqui no Mato Grosso, não será de propriedade da Acrimate, e sim dos associados da Acrimate que tiverem interesse em participar disso numa cooperativa, por exemplo, através da aquisição de cotas, onde qualquer produtor, qualquer pessoa com CPF pode comprar a sua cota e participar desse negócio, que a gente vê com muito bons olhos. Eu acho que Mato Grosso pode dar um exemplo dentro de muito pouco tempo para todo o Brasil, de uma indústria de cooperados produtores aqui no estado. Luciano Vacari, muito obrigado pela entrevista. Que 2018 seja um bom ano para a pecuária de Mato Grosso. Como não vamos nos ver mais, Feliz Natal. Tero, obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Um Feliz Natal para você também. Um ano 2018 bastante produtivo, melhor que 17, e até a próxima aí, se Deus quiser.